Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Quero cumprimentar todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Tudo bem? Muito bom estarmos juntos a partir de agora. Entra no ar a nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência aqui na nossa programação. O patrocínio é do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, em breve parque indoor. Agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais, porque temos águas termais em Farroupilha. Bem, estamos juntos pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, no Facebook TV Serra Farroupilha, no YouTube TV Serra Farroupilha, no Instagram e ainda tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali tem os conteúdos do dia, também tem um streaming com a programação 24 horas, enfim, o que passa nos canais da NET está simultaneamente na internet, na rede mundial de computadores. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, nosso querido, sempre prefeito, sempre deputado federal, Wilson João Sinhac, esteve conosco no domingo de eleições, na abertura dos trabalhos, e naquele momento, claro, o Sinhac já deixou algumas ponderações bastante fortes, mas ainda a gente não tinha, naquela ocasião, um cenário eleitoral definido. Tínhamos pistas, tendências, possibilidades, mas não tínhamos uma confirmação de segundo turno ou de quem ganharia, enfim, a composição de Assembleia, a composição da Câmara Federal, do próprio Senado Federal, e por isso hoje fiz questão de convidar o Sinhac para estar aqui nos estúdios e agora, com mais calma, confirmado o segundo turno para a presidência da República entre Lula e Bolsonaro, confirmado. Olha que foi a confirmação lá nos 45 do segundo tempo, hein? Segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, entre Onyx e Eduardo Leite, tendo uma renovação de quase 50% da Assembleia Legislativa do Estado, composição definida, e também a composição definida da nova Câmara dos Deputados, as novas 513 cadeiras e mais a confirmação dos 27 senadores que tomarão posse a partir do ano que vem, a gente pode fazer um diagnóstico mais detalhado, mais preciso do que foi o resultado do primeiro turno. Sinhac, te agradeço e já te pergunto, o que as urnas disseram no domingo? Qual foi o recado das urnas? Bem-vindo, tudo bem? Em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui conversar com você. E hoje com muita clareza no resultado das eleições. E isso foi um recado que foi dado à classe política e os partidos políticos. E aqueles que estavam apoiando o Bolsonaro no passado e que abandonaram por diversos motivos. Um exemplo, se você me permitir comentar, aquela deputada de São Paulo. A Joyce Hasselmann. Isso. Ela tinha feito mais de 1 milhão e pouco de votos, fez 14 mil. Não conseguiu. Não, 14 mil votos, não conseguiu chegar lá. Mais de 1 milhão. Então, esse afastamento, primeiro registro, o afastamento dessas pessoas que estavam junto e que se elegeram às custas do Bolsonaro naquele momento. E que hoje, realmente, a renovação da Câmara Federal e o Senado, especialmente o Senado, eu entendo assim, que o Bolsonaro, no parlamento brasileiro, saiu fortalecido, saiu muito forte. E ele terá muito apoio, com certeza, na próxima administração.
E mais ainda, a gente vê que alguns governadores que não havia uma definição, o exemplo do governador de Minas, que hoje já tomou posição, ele vai apoiar, esteve no palácio, vai apoiar o Bolsonaro, né, na reeleição, no segundo turno. Até porque eu vi o relatório do mesmo, é coisa assustadora o que o PT fez no governo de Minas. Eles que pagou mais de 30 bilhões de dívidas atrasadas. Deixadas pela gestão Fernando Pimentel. Exatamente, a turma do PT. Onde vai o PT é corrupção e é roubo. Essa que é a realidade. Mas só queria concluir essa ideia e dizer o seguinte, houve-se uma renovação, uma surpresa. Bom, primeiro nós temos que analisar que as pesquisas foram um desastre, foi uma vergonha, uma desmoralização. Tem que abrir sim, Leandro, tem que abrir sim CPI, tem que responsabilizar aqueles que realizaram a pesquisa e tentaram induzir o eleitor a um resultado eleitoral que não havia fora da realidade. Só vai dizer que eles erraram em todos os estados e no governo federal. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que contestar mesmo, registrar, que a derrota, a maior derrota disso foram as pesquisas vergonhosas que foram apresentadas à população, que isso não teve valor nenhum e, graças a Deus, o povo não deu bola para as pesquisas. E será que essas pesquisas não induziram, não prejudicaram um pouco o andar da eleição? Pode. E a gente comentou há pouco, alguns disseram, mas eu vou votar logo. Se o Lula está lá na frente, eu vou votar logo nele para não ter Eu quero liquidar a fatura. Liquidar a fatura. Pode ter acontecido, sim, em muitos casos. Agora, o erro foi da pesquisa, esse encaminhamento foi vergonhoso. Mas eu queria retomar a ideia anterior, dizer para você o seguinte e aos ouvintes. O Bolsonaro sai muito fortalecido, muito forte. Aquele grande número de eleitores que não foram votar, há uma mobilização, eu já senti hoje na rua. Aqui em Farroupilha? Aqui em Farroupilha já. E tem alguns que têm os filhos que moram fora do país, já ligaram, os pais ligaram para esses países e já dizem, olha, eu não fui votar porque eu tinha que sair da minha cidade, fazer 200 quilômetros, mas agora, pai, só fica tranquilo que eu vou lá, a seu pedido, vou votar sim agora no segundo turno. E aqui teve muitas pessoas de idades que não foram votar. Não estão na obrigatoriedade, obviamente. Mas que agora vão. Hoje os filhos que querem a eleição de Bolsonaro estão levando, o vô e a avó, os pais estão levando para a votação. Inclusive, eu vi hoje de manhã um comentário, diz, olha, fui lá na casa da avó, disse, a senhora não foi votar, mas no dia 30 a senhora vai votar, eu vou, se tu me levar, eu vou. Então, existe uma mobilização no sentido de não deixar o Lula, eles não podem assumir, o PT, a ladruagem que fizeram, o que aconteceu com o país, o que destruíram essa nação, a roubalheira que foi feita, e ainda tem gente que defende. Isso é impressionante. E aqui em Farroupilha, vocês me perdoem, cada um tem a liberdade de escolher quem quiser. Agora eu quero saber quem gosta de ladrão. Quem gosta de ladrão? Que foi preso, condenado. E tem gente que vota ainda? Me perdoem, eu teria vergonha, eu ficaria em casa e iria me esconder. Eu queria te perguntar sobre a questão do Lula, já que tu entras, depois a gente volta no resultado da eleição também. O discurso que o ex-presidente Lula coloca, adota e usa na campanha, foi no debate da Globo, nos debates, quem tem memória curta embarca na canoa? Ele tem é verdade, ele tem muita facilidade em mostrar, olha, os acertos, olha, naquela época era diferente, porque não sei o quê, porque estava tudo certo, porque nós tínhamos comida mais barata, porque não sei o quê. Acontece o seguinte, que as consequências do primeiro momento foi o desastre do segundo momento. Ele chegou ao governo, depois do governo Fernando Henrique, com a economia estável, com o país organizado, com as coisas andando. Pegou a bola em alta. Pegou a bola em alta. Essa foi a questão. E depois ele foi destruindo, roubando, patrocinando os países comunistas, mandando dinheiro para fora. Todo mundo podia botar a mão no cofre. Chamou quase que todos os partidos no governo. Eu era parlamentar, eu posso falar isso.
O senhor estava lá? Claro. Outros partidos... O senhor foi chamado pelo Lula também? Não fui chamado, mas os meus amigos foram chamados. E teve um encontro lá marcado com o presidente Lula e que eu tinha outros prefeitos para serem atendidos e o meu amigo disse, olha, eu preciso ir lá, então você vai, mas eu preciso de 2 deputados. Esse episódio eu acho que eu nunca contei. 2 deputados, então põe meu nome lá. Só que eu não cheguei em tempo, não pude ir, mas aquela conversa que ele teve com o deputado foi uma coisa de aliciamento, uma coisa vergonhosa. Tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que eu vou te dar aquilo, vou te dar aquilo. Então, foi um balcão de negócios? Isso. Ou negociava com ele, ou era com o Zé Dirceu do gabinete do lado. Então, essa era a realidade, mas vamos ter que analisar. Inclusive, o meu partido marchou, né? E a maioria dos partidos também foram envolvidos. Então, todo mundo ia pegar. Tu pega uma fatia, outro pega um pedaço, foi não sei o quê. Foi criando ministério e chegou a 39 ministérios. Então, imagina que máquina pública, que roubo estava sendo implantado, alguns com seriedade na administração. A gente não pode acusar a todos, mas a grande maioria se serviram para vamos ao bolo que tem um pedaço para cada um. Então, essa foi a vergonha de uma gestão do PT. Bom, Siak, voltando para a questão do resultado das urnas nacionalmente, e olha que a gente teve, né, entrando nessa questão das pesquisas, já se fala muito na Câmara dos Deputados também da possibilidade de abrir uma CPI das pesquisas e os institutos de pesquisa que errarem serem criminalizados. O senhor já disse que concorda com isso. Agora o chute foi muito bem abaixo da Copa do Mundo de 94. Foi muito fora, né? São Paulo dava Haddad na frente, Tarcísio de Freitas em segundo. E inverteu. Vamos puxar o braço para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite na frente, Onyx atrás. E quase Eduardo Leite não entra para o segundo turno. Então, o chute foi fora, né? Foi uma coisa vergonhosa, criminosa, tem que ser responsabilizada essa área de pesquisa. Então, o que é a pesquisa? Eu acho que eu tive a oportunidade de conversar aqui no dia das eleições. Na pesquisa você encomenda, você paga. Aí o dono da pesquisa diz que o que vai fazer, diz qual é o resultado que você quer. É assim que funciona. Isso é uma vergonha. Isso não há então nenhuma independência. Pesquisa, não né? é pesquisa. É a mesma coisa que eu pegar e colocar um número aqui. Eu quero que seja 40%. Ponto. Mas é exatamente isso. Porque eu vi um chefe de uma empresa de pesquisa dizer, e o resultado? Não, o resultado depende de quem paga. Pronto. E foi isso que aconteceu. Essa vergonha, porque todo mundo queria. Não, porque o Lula deu o que deu. E o resultado foi desastroso. Aqui no Rio Grande, o senador eleito Mourão, ele estava lá embaixo. O Onyx estava fora dele. O Olívio lá em cima. O Olívio lá em cima. A Ana Amélia mais bem posicionada. Vamos analisar aqui no Rio Grande, foi uma coisa vergonhosa. Agora, isso não resolveu o problema dos interessados em induzir um resultado. Alguns eleitores devem ter marchado nessa possibilidade, mas a grande maioria, eles escolheram, veja bem, o Onyx, ele arrancou muito, o Mourão, como candidato ao Senado, estava lá embaixo, e até eu disse, mas como ele vai disputar, está fora do Rio Grande há muitos anos, e você viu o resultado, o que é a população. Então uma coisa, Leandro, a gente tem que analisar, todo mundo está participando da discussão política, não vem me vender mentira que eu não aceito. Só aceita a mentira do Lula para os PT. E tem um grupo da população que acha, não, porque eu quero Lula, porque não sei o quê. Não existe mais essa de induzir. Existe sim o pessoal acompanhando a política de ponta a ponta. Então ninguém mais dá bola para a pesquisa, eu vou votar aonde a minha consciência me manda e aonde eu acho certo. Agora a gente vê os institutos e os grandes veículos de comunicação também se justificando com as pesquisas. Não foi o voto útil, não foi o voto enrustido, o voto escondidido, o voto de última hora. Tem que encontrar justificativas, né? Sim, mas tem que dar explicação, né? O fracasso que aconteceu com eles, tem que arrumar uma maneira de justificar
a bobagem que fizeram, erros que cometeram. Os partidos políticos ainda têm um poder muito forte sobre as pessoas ou o eleitor está indo mais na pessoa que está na política do que a ideologia política que está por trás? Os partidos políticos já não servem mais para nada. A única coisa que serve ao partido, você tem que se filiar num partido político e disputar as eleições. Isso é lei, é obrigado. Fora disso, ninguém mais respeita. Veja, eu não vou citar nome, eu vou citar só o MDB, meu MDB, que uma vez era MDB, depois PMDB, agora voltou de vergonha para o MDB. Olha o fracasso que nós enfrentamos no Estado, sendo dominado pelo governador Leite, numa negociata irresponsável pelo comando estadual, junto com os deputados e o comando estadual do partido, e um grupo de interessados se manter no governo. Olha o que aconteceu. Acabou se apresentando. O MDB do Rio Grande sempre disputou as eleições com bons governos, excelentes mandatos, se não venceu, mas o partido se prepara para a próxima eleição. O partido sai fortalecido, elege uma boa bancada na Assembleia. Essa é uma preparação, isso que serve para todos. Então, o MDB, para não citar outros partidos, o MDB sofreu isso. E vou dizer, o PP entrou nessa mesa, o PSDB, o PSB, eu vi a relação aí, todo mundo fracassou, quer dizer, os partidos, só para concluir. O PSDB na Câmara Federal, o PSDB, não é o PSB, PSDB, na Câmara Federal, porque ainda falta alguma coisa de totalização de números, alguns décimos na eleição nacional, mas o PSDB está com 13 deputados. O PSOL, não estou menosprezando o PSOL tem 12. 12! Você vê o PSDB. Sim, esfacelado, liquidado. Que vai anunciar apoio à candidatura do Lula. Com certeza. Até porque saiu lá do PSDB o vice do Lula, né? O Alckmin saiu de lá. Mas então, só para concluir a pergunta que você fez, realmente os partidos estão sem valor nenhum, não há mais aquele amor, aquele interesse partidário. Olha, meu partido é esse, vou defender. Ninguém dá uma bola, ninguém mais respeita, porque não tem que respeitar mesmo, porque o comando partidário é que não tem mais valor, não ouve a sociedade. O MDB do Estado, se tivesse escutado a base os eleitores, não uma meia dúzia de cacique nas cidades, os eleitores, com certeza não teria feito esse conchavo com colocar o candidato, o MDB, como vice do Leite. Então, por quê? Isso aconteceu com os outros partidos também. Anunciaram uma candidatura, depois retiraram a candidatura. Então, a coisa está muito ruim. Então, só para concluir, ou os comandos partidários se organizam e começa a construir uma nova mentalidade político-partidária da base do eleitor, do município, da vila, e indo eleger os diretórios com participação independente de trazer eleitores. Tu tem que ir lá, vai lá assinar. Não, mas eu não vou. Não, mas vai lá, assina logo. Então aparece aquelas chapas. Eu não estou citando só Farroupilha e nem Farroupilha, estou falando de modo geral, pela experiência que eu tenho como gestor. Eu já fui secretário-geral do MDB do Estado também, então eu conheci na época do PMDB, a nível de Estado, na reestruturação, na derrota do Brito, eu fiz 386 reuniões regionais, eu andei por todo o Rio Grande para organizar o partido, então era uma pauleira só, todo mundo se queixava porque o diretório estadual, porque o PMDB do Estado. Então vamos fazer o seguinte, a próxima eleição é municipal, então vocês se organizem e mostrem para a direção estadual como vocês estão fazendo. Quem sabe um dia o diretório estadual vem aqui e copia a organização de vocês. Então a base partidária, essa discussão de chamar as pessoas a discutir, dar espaço para ser ouvido, é fundamental na recuperação de uma sigla partidária. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais sobre o rescaldo eleitoral, com a presença aqui, todo o know-how, toda a expertise do Wilson Siak. A gente volta em seguida e depois na volta eu já tenho uma pergunta para lançar o Siak. Ele já esteve lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, e com esse congresso
Se Bolsonaro for o eleito, como vai ser governar? E se o eleito for Lula, como vai ser governar com esta Câmara que foi composta aí? A gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pra um futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação
e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito prêmio, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. De volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, como eu costumo dizer, é a minha, é a sua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, a gente vê por aqui. O patrocínio da entrevista do dia é do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, em breve com Parque Indoor em Farroupilha. É nosso convidado hoje, o sempre prefeito, sempre deputado federal, Wilson João Sinhac. Estamos falando sobre o resultado da eleição. Não é ainda um resultado terminativo, porque vamos ter definitivo resultado só com a conclusão do segundo turno, mas na chamada eleição proporcional, deu, né? Era isso. Já está decidido a composição das assembleias, da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, em aberto ainda em mais uma dezena de estados a reeleição, ou melhor, o segundo turno, e também em aberto ainda o segundo turno para a presidência da República. Olhando a questão da Câmara dos Deputados em Brasília, eu até fiz um breve levantamento também, Sinhac, e nós temos aí os partidos com maior número de cadeiras. O PL desponta, 99, 100 cadeiras. O PT, 66 cadeiras. União Brasil, 57. O PP, 46. O MDB, 42. Depois vem o PSD, com 40, e os outros estão abaixo. Se percebe que temos uma Câmara dos Deputados com uma força, como o senhor colocava anteriormente, muito forte da chamada direita.
Com essa composição da Câmara, embora tenha a esquerda, não estou dizendo que não tenha, mas com essa composição da Câmara dos Deputados, se Bolsonaro for eleito no primeiro turno, ele consegue governabilidade? E se Lula for eleito agora no segundo turno, consegue governar o país? Quem teria mais facilidades para governar? Nessa composição, essa é a minha opinião. Quem tem facilidade e já tem o jeito de lidar com o Congresso Nacional, exatamente o Bolsonaro por ter criado, no primeiro momento, não vou negociar com ninguém, lembra? Aí ele teve que ceder para votar as reformas. Chegou naquela espécie, qual comando-me? Isso, e aí eles foram para o enfrentamento mesmo. Então, eu vejo que o Bolsonaro teria mais condições. E o Lula, me perdoe, eu nem vou falar do Lula, porque o Lula não vai chegar. Mas vamos admitir que chegue esse Congresso conservador, toda os que foram, os senadores tem muitos projetos. É mais importante para o presidente, mais importante a Câmara ou o Senado ou os dois? Importantes são os dois, porque às vezes se reúne o Congresso Nacional, Câmara e Senado para analisar um veto, etc. Então, as duas casas numa sessão única. Agora, o Senado tem um papel importante nas decisões, nomear, aprovar presidentes estatais, e embaixadores, etc. Tem lá o papel. Indicação de ministros. Indicação de ministro, tudo. Tá? Agora, a Câmara pelo volume, porque assim normalmente nascem os projetos, as ideias na Câmara e chega no Senado, abafa o projeto do deputado. Você sabia disso? Que funciona assim. Mas os dois são importantes. Eu entendo que o Senado, com esse grande número de senadores novos, vai dar uma força muito grande ao Bolsonaro, se for presidente. Dos 27 senadores eleitos, 8 são do partido do Bolsonaro. Pois é. Não se conta, não entra nessa conta o Mourão, por exemplo, né? Que é outro partido. Sim. Mas mas esses partidos aí, por exemplo, do Mourão, etc., todos vão estar juntos, entendeu? Sim. Então, com muita facilidade, na minha opinião, o Bolsonaro terá boa facilidade em poder tocar os projetos e aprovar as reformas, se depender do Senado. Mas na Câmara, aí você falou há pouco que deu menos de 40% de renovação. 39, 40, por aí. Dentro do processo político que o país assistiu, que a população assistiu durante o governo de Bolsonaro, nos dava a impressão que houvesse uma renovação na Câmara dos Deputados acima de 50%. Isto não aconteceu com o problema do fundo partidário, né? Quem estava lá tinha direito, tinha dinheiro garantido para fazer a reeleição. Então, esse foi o papel que, infelizmente, prejudicou em muito os novos pretendentes a chegar à Câmara dos Deputados. A baixa renovação da Câmara foi ditada pelo fundo eleitoral? Pelo fundo partidário. Fundo partidário. Que quem estava no mandato já recebia logo lá 2 milhões e não sei o quê. Entende? Então, esses tiveram a facilidade da sua reeleição. E os novos tiveram que comer as migalhas da sobra dos demais. Então, essa renovação, infelizmente, que esse é um crime, o fundo partidário, que na minha época, eu fui candidato 3 vezes à Câmara Federal, nunca recebi nada de fundo, nem existia. Agora acabaram criando o fundo partidário que tira da saúde, da educação e dos investimentos do governo federal. Sai do orçamento da União para facilitar a reeleição, a campanha dos que estavam no poder já e aqueles que realmente usaram esse dinheiro, especialmente os partidos políticos, que hoje realmente é uma fortuna. E que isso aí, infelizmente, não houve uma boa renovação da Câmara dos Deputados. Essa é a minha opinião. Senhor, tu estavas na Câmara dos Deputados há 20 anos, não? 18 anos, mais ou menos? Eu saí da Câmara em 2006. 2006, então... O ano que estourou o mensalão, eu terminei meu mandato, tentei a minha reeleição, não consegui. Aí fui trabalhar numa empresa privada em Brasília, nunca mais voltei. Então, há mais de 15 anos, né? Sim, vai fechar esse ano 16 anos. Esse ano 16 anos. Mas 15 anos com certeza. O modo operante,
o modo de operar da Câmara dos Deputados deve ter mudado muito da tua época para agora, né? Com certeza. Chamado modus operandi. Então, deixa eu te falar. Eu tinha lá 10, 12 funcionários, hoje parece que está 30, 40, não sei quanto. Eu tinha despesa de gabinete, não chegava a 2 milhões. Bom, a despesa de gabinete era insignificante. Hoje estão quase em 100 milhões. Isso é uma loucura. Então, a estrutura, quer dizer, a máquina do gabinete hoje é completamente diferente da nossa época. Além de não ter nada de fundo partidário para você fazer a campanha para a tua reeleição, você tem uma fortuna no gabinete dos deputados, despesa de gabinete, com um grande número de funcionários que trabalham no gabinete. Por que aconteceu isso? Porque com certeza vem alguém que vai querer mexer nisso. Acontece o seguinte, que ao invés de dar aumento receber aumento os deputados, eles transferiram, congelaram o salário e criaram despesa de gabinete. Você entendeu? Estou sendo claro? Quer dizer, não te dou aumento, não vamos reajustar nem a inflação, fica congelado, mas eles têm a máquina do orçamento na mão, nós vamos aumentar a despesa de gabinete para facilitar os deputados o seu trabalho. Mas que fique claro, um deputado que tem bom desempenho, ele merece ser remunerado. Agora, eu conheci deputados na minha época, que ele dizia lá, mas você não vai ajudar, não vai votar projeto, não vai para as comissões? Não, eu vim aqui para ganhar dinheiro, não vim aqui para trabalhar para o povo. Isso eu nunca vou esquecer. Aliás, e o dia que me provocarem, eu vou citar o nome do Aliás, eu vi uma matéria do deputado, do congressista mais longevo. Ele conquistou no último domingo a sua 9ª eleição para o Congresso Nacional. Um tal de Átila alguma coisa. Átila Lins? Não. Isso, exatamente. Foi teu colega? Foi meu colega. Foi teu colega, Átila Lins. É lá do norte, É. O 9º mandato consecutivo. É o deputado mais longevo. O que é longevo? O deputado que há mais tempo está na... Veja bem, quantas? 9? 9 vezes. 4 vezes 9, 36, né? 36 anos que ele está no parlamento. Ou ele tem bom desempenho, ou ele tem uma máquina para atender os interesses e a sua reeleição. Mas a gente respeita isso. Siak, deixa eu te perguntar. Agora no segundo turno, vamos lá para Brasília. Cenário nacional, Lula e Bolsonaro. Qual é a tua expectativa com relação à campanha? Porque agora temos 2 projetos, não tem mais outros, né? Outros candidatos. Vamos ter mais propostas no horário eleitoral, nos debates, ou vai continuar nesse nível que vinha? Eu tenho uma visão, naturalmente, eu respeito a ideia de outras pessoas. Eu acho que é o seguinte, que o Bolsonaro terá a oportunidade de expor como ele recebeu o governo, o que ele fez no seu mandato, o que ele pretende fazer no futuro. Porque até agora ele não teve chance de falar. Aí todo mundo diz, mas o que o Bolsonaro fez? O que o Bolsonaro fez? Ele recuperou as finanças, ele enfrentou uma pandemia, ele recuperou obras paralisadas, ele moralizou a administração pública. Finalizou a obra lá das águas da transposição, sim, da transmissão do São Francisco. Abro um parênteses para dizer que naquela época eu estava na Câmara, já desde aquela época eu era da comissão. Aí eu falava para meus colegas, mas eu não sou daquela região. Mas ele concluiu as obras das águas do São Francisco e ele tem condições de, nesse debate, ele tem condições de fazer uma ampla exposição, como ele recebeu o país, o que ele fez e o que ele pretende fazer. E mais ainda, ele terá a oportunidade de dizer a ladruagem que aconteceu no passado, em todos os estatais dando prejuízo, que hoje até o Correio dá milhões e milhões de lucro. E que não está privatizado, é estatal. Não está privatizado. Então, é viável, sim. Abro um parênteses para dizer, as estatais, quando bem administradas, dão certo. Eu fui diretor de um consórcio, que era uma empresa de composição pública, em que,
Quando cheguei lá, organizei, recuperei a empresa, que tinha uma dívida extraordinária de 38 milhões, você sabe, já tive a oportunidade de falar, entreguei a empresa concluí todas as obras com 22 milhões em caixa. Então, isso, para concluir, eu acho que o Bolsonaro tem esta possibilidade, esta facilidade de mostrar como ele recebeu, o que ele fez e o que ele pretende fazer. Vamos ver o Lula. O Lula vai dizer, eu roubei e roubei. Ele e toda a equipe. Siak, agora eu quero puxar a brasa para o assado, quero puxar a brasa para a Farroupilha. Agora que vem a pergunta de $1 milhão. Siak, a tua vida política está encerrada ou tu estás à disposição do teu município? Bom, em primeiro lugar, eu estou aqui, eu não estou parado ainda. Quer dizer, eu estou fora da política, não tenho nenhum mandato, mas nós temos responsabilidade, não só eu, como todos os que passaram pela vida pública, responsabilidade de dar uma nossa contribuição para a sociedade. Com ideias, com sugestões, com críticas, um alerta, a experiência que nós trazemos do passado, e eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de passar por diversas fases, desde empresário, desde professor, de funcionário público, né? De vereador, depois fui na construção civil com meu irmão, né? E depois eu fui para a prefeitura, 6 anos, que nós tivemos um governo que todo mundo está com saudade, saio na rua, todo mundo me cobra, diz, vem cá, tu vai voltar? Não, mas já estou meio velho demais, porque não sei o quê. Então, todas essas fases, e chegar à Câmara Federal, isso é muito gratificante. Então a gente traz uma bagagem, uma história muito de conhecimentos, mas eu continuo aprendendo. Se alguém diz, não, você sabe, não sei não, porque a evolução, você tem que se atualizar politicamente. E a gente está tentando caminhar junto. Eu, por exemplo, acho que a administração municipal tem cometido alguns erros, se você me permitir, as reclamações da rua, e eu acho está que... grande a reclamação? A reclamação está preocupante. Está preocupante, né? Não é o sentido das obras, das obras que estão realizando. Não, estão indo muito bem. É que tem alguns detalhes que você tem que dar uma atenção direta para a população. Por exemplo? Por exemplo, se chega alguém e diz, olha, precisa consertar a lâmpada tal, precisa na rua tal, tem um bueiro, tem isso. Você tem que fazer imediatamente. Você não pode deixar para amanhã. E eu alertei o prefeito e o vice que esses pequenos detalhes, esses pequenos acertos, dependem muito da equipe e a cobrança da administração, do comando da prefeitura, tem que eliminar esse diz-que-diz. Você não pode dar chance a alguém reclamar da administração. É isso que tem que fazer. Eu posso, como administrador, ir mal, mas a população tem que ir bem. Eu tenho que trabalhar para a população, não é para mim. Então, essa experiência que nós tivemos no passado, aliás, não sou eu, outros prefeitos, excelentes prefeitos do MDB, de outros partidos, passaram pela prefeitura. Menos, eu volto a dizer, que o Clayton foi um desastre, só basta dizer que eu alertei ele, que estava governando mal, foi cassado, né? Então, foi um alerta, né? E espero que a administração acerte, estou torcendo que dê certo, mas tem alguns reparos a serem feitos com muita urgência. É para ontem? Para ontem, aliás, não podia ter acontecido algumas questões aí, né? Que não pode ficar a população, ficar todo mundo querer falar isso, falar aquilo. Qual é a tua opinião sobre, eu sei que você não está muito aqui, mas qual é a tua opinião sobre, muito se discute hoje de obra em Farroupilha, a Pedro Grendene. Qual é a tua opinião sobre a Pedro Grendene? A discussão é um verdadeiro desastre. Isso foi uma vergonha. Isso não pode acontecer. Eu falei para o prefeito e o vice, eu disse, olha, pelo amor de Deus, chama o pessoal, negocie, converse, não queira impor decisões. O administrador tem que governar em benefício do povo. E eu preciso atender os interesses da população. Aquilo foi jogado um projeto, na minha opinião, não pelo prefeito, mas parece que a secretaria, meio irresponsável no primeiro momento, criou uma revolta daquela população dos moradores em que é difícil se acertar. Não, já estão mudando o projeto, etc.
Quando você arranca mal, é difícil você acertar. E você acertando, você sai prejudicado, criticado. As críticas vão continuar. Porque podia ser isso, podia ser aquilo. Então, por favor, vamos atender o interesse da população. Eu acho que esse foi o maior erro da administração, na minha opinião, até o presente momento. Siak, obrigado pela tua presença aqui, sempre muito bom contar contigo. Até uma próxima oportunidade. Tá bom, muito obrigado a você e a todos. Desculpe se eu exagerei em algumas afirmações, mas eu penso assim, me respeite, que a experiência da gente traz até aqui com muita responsabilidade, até porque na rua onde eu ando, e o pessoal tem lembrança do passado. Muito obrigado, um grande abraço a você, parabéns pelo teu programa. Obrigado, obrigado. Wilson Siak foi nosso convidado hoje, ficamos por aqui. Um abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia aqui na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp